O cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. Fiquei com medo dele, com muito medo. Eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Minha vida desmoronou. Aquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, tava tendo uma conversa com meu filho na cozinha. Uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele tá acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho. A gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Mas, por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. No último dia 11 de novembro, Ana foi à delegacia registrar queixa contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. Houve, de fato, agressão? Sim. Seu filho presenciou a agressão? A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim. Qual foi o nível da agressão que você sofreu, Ana? Se é possível descrever isso? Lógico que sim. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira, e que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu tava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. E eu não posso ser responsável ou me continuar mentindo pra ele como você tá fazendo, que fez tanto tempo pra mim. A gente precisa conversar e prepará-lo, porque mais cedo ou mais tarde mudanças acontecerão. E ele é muito apegado a algumas coisas, eu não quero que ele sofra. E exatamente esse motivo de admitir os problemas, que ele não gostou. E isso, a briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele veio começou a falar comigo, e nessa o Alezinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo, parem de brigar. Porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. E aí o Alezinho levanta da mesa, ele corre pra piscina. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele pra acalmá-lo, e o Alexandre segue o Alezinho na parte da piscina. Tá vendo o que sua mãe tá fazendo? E continua aquele massacre de falar, sua mãe é louca, ela tem que parar com isso. Alezinho, calma, filho, vem cá. O papai vai conversar com você. Sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira. Para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. E aí sim o negócio começou a esquentar com relação às palavras e tudo mais. Foi onde eu pedi pra essa pessoa levá-lo pra parte de trás da casa, porque nós temos a casa, todo mundo conhece, uma casa que eu já mostrei muito em rede social, enfim. Família toda reunida aqui embaixo. A casa onde Ana vive fica em Itu, interior de São Paulo. Foi onde tudo aconteceu. Tem um anexo, que é como se fosse uma segunda casa pra toda a nossa equipe. O Alezinho foi levado pra lá. O Alexandre voltou pra mim, começou a gritar, continuou, os gritos começaram, a briga continuou, me chamando de louca, que eu tava descompensada, que eu tava inventando coisas. E aí eu olhei pra ele e falei assim, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora você vai me bater. E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio sim pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar meu celular, que tava no balcão da churrasqueira logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. E aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso. Mas ele tinha esse hábito de quando ele tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar, pedindo socorro, assim, pra quem... A força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro, chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr. E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar pra poder tentar, ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu tava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu tava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço, ficou bem inchado. Já não conseguia mais ter movimento, eu botei o telefone em cima da mesa e ele tentando, eu vi que ele foi em direção à cozinha, ele gritava assim, larga esse telefone, eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190, foram 3 toques. A polícia atendeu do outro lado. Ainda bem que existe 190, porque se eu não tivesse ligado ele teria passado daquela janela e eu não sei o que teria acontecido. O Alexandre ficou muito alterado.
Você acha que a sua relação já era tóxica Sim. há muito tempo? Sim. Há bastante tempo. Eu tentei me desvencilhar dessa relação por algumas vezes, mas... As pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você tá errada. Que você que tá desequilibrada, tá trabalhando demais, tá cansada. Não, ele tá só te protegendo. Nossa, eu via muito isso. O Alexandre sempre teve um temperamento muito difícil. Explosivo, agressivo. Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade de falar comigo, nossa. Com quem tava ao redor, muito. Preconceituoso pra caramba. E todas as coisas que... Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao nosso redor também. Mas no final do ano passado isso começou a ficar pior. Ana Hickman se casou com Alexandre aos 16 anos. Ele tinha 26. São 25 anos de casamento. Mas ela diz que a relação estava muito difícil. O que é isso, filha? E aí eu fui tentar entender o que estava rolando. Só que ele não deixava transparecer e